gente vai acompanhando. E eu acho que a gente já vai dando início. Vendemos máscaras lindas e também personalizadas. Isso aí, Júlia. Já deixa o contato para a galera, se precisar, comprar. Então é o seguinte, por que eu resolvi fazer essa live sobre público-alvo? Porque é algo que a gente estuda na faculdade de administração, na faculdade de marketing, em pós-marketing digital. Qualquer curso que a gente faz, tem que ter o público-alvo definido. E não sei se é que as pessoas não explicam isso muito direito, mas fica na dúvida. Não parece, às vezes, vocês não têm a impressão que público-alvo é para uma empresa que tem super dinheiro, que tem um marketing estruturado, que todo mundo já sabe fazer e que tem acesso às melhores ferramentas. E na verdade, público-alvo é para todo mundo, tá? Falando aqui em diferentes estilos de público-alvo, né? Tem o público-alvo, que é aquele que você entra na loja e pergunta para uma vendedora aí, qual é o público-alvo de vocês? Aí ela inventa uma coisa na hora, ela não sabe exatamente quem é o público-alvo. O proprietário, que ele pensa que tem um público-alvo, tipo, ele acha que o cliente dele é um, mas chega na loja é outra. E tem também o PIC, que é o perfil ideal de cliente, que são aqueles que você idealiza, mas na prática não é exatamente o teu público-alvo. Então, por conta disso, muita gente faz investimentos e erra em Google Ads, em Facebook Ads, faz investimento em loja e erra, e compra produtos errados para clientes errados. Então, entender muito bem o público-alvo, ele afeta diretamente no financeiro, não importa se você vende produto ou serviço, afeta diretamente aí, tá? Então, eu vou começar então falando para vocês onde que o público-alvo se aplica. Vou abrir uma telinha para a gente conversar melhor. Gente, os comentários vão ficar em cima da tela, não tem problema. Eu vou ficar conversando junto com vocês, tá? Eu só vou trocar minha tela para ficar essa tela aqui, tá? Então, onde que mais impacta o público-alvo? Primeiramente, se tu tens um público-alvo definido, vai afetar muito no desenvolvimento de produto ou serviço. O que é isso? Você cria produtos personalizados para o teu público-alvo, desenvolve serviços personalizados para o teu público-alvo e você consegue criar geração de valor muito maior em cima do teu produto. Também você vai fazer uma análise dentro da precificação. Então, tu vai conseguir melhorar a tua tabela de preço de acordo com o teu público-alvo. Vai melhorar o ambiente de venda. E ambiente de venda, aqui eu falo de todas as coisas. Então, se eu tenho uma loja virtual, é no layout dessa loja virtual, pensada no público-alvo. Se eu tenho uma loja física, é no layout dessa loja física, pensada para esse meu público-alvo. Se eu sou um dentista, é o ambiente onde eu faço atendimento. Se eu sou um psicólogo, é o ambiente onde eu faço atendimento. Se eu sou um eletricista, é o ambiente onde eu atendo as pessoas. Então, é o ambiente, o local físico, é onde a pessoa tem o contato contigo. Ela tem que estar layoutada de acordo com o teu público-alvo. Isso é muito importante. Também ele impacta no plano de comunicação. Então, por exemplo, quando você vai criar conteúdo, quando você vai gerar você vai botar um outdoor, você vai fazer um catálogo, você vai fazer um cartão de visita, as cores da tua marca, impacta totalmente de acordo com o teu público-alvo. Também nas diretrizes e os valores da tua marca. Então, até onde a marca pode ir, até onde a marca pode aceitar. E isso vai dar muita diferença depois, se você tem isso muito bem definido, no que você comunica no externo. Então, se você faz investimento no outdoor, ele vai ser mais assertivo. Se você vai comprar uma sacola para os teus produtos, ele vai ser mais assertivo. Se você vai estruturar um novo layout para a loja, ele vai ser mais assertivo, sabendo muito bem criar o teu público-alvo. Também o teu time de colaboradores, né? Imagina se a tua marca é uma marca que tem um apelo sustentável. Você trabalha a causa sustentável. Só que os teus vendedores não estão nem aí para a causa sustentável. Então, o teu consumidor chega no teu estabelecimento, tem copo plástico, ou o caso aqui que aconteceu com um dos nossos colaboradores, que ele foi num restaurante vegano, que tudo era incrível, só que a comida era servida em prato de isopor. E aí a sustentabilidade, que deveria estar fazendo um pouco de sentido aí, não fez sentido. E foi um comentário só aqui dentro da nossa empresa, tá? Então, diretrizes e valores e time de colaboradores. Depois também ele vai impactar na tua geração de conteúdo. O
que eu posto nas mídias sociais? O que eu posto no meu blog? O que eu faço como e-mail marketing? Então, tudo que a marca comunica, ela tem que ter sentido com o público-alvo, com base na lista de interesses, onde que eles leem informação, o que eles fazem, o que eles gostam de fazer. E por último, o Google e o Facebook Ads. Essa aqui é a chave, tá, gente? Porque muita gente fala assim, nossa, eu gastei um monte de dinheiro com Ads, mas não deu muito retorno. Claro, você pega, abre, espalha para todo mundo, você não tem a idade correta, você não sabe exatamente quem é teu público-alvo, você não sabe exatamente o que você quer para sua empresa, e aí começa a ir ralo de dinheiro, né? Você investe onde o teu público não está. Então aí começam os erros. Então, um público-alvo, ele impacta quase em todos os setores da tua empresa. E claro que diretamente ele impacta nas vendas, tá? Então esse é o maior impacto dele. E eu vou colocar para vocês, tá? Só para vocês saberem como é que eu estou levando essa live. Eu estou explicando de uma forma um pouquinho mais técnica o que é. Depois a gente vai falar quais são os dados mais relevantes. Depois onde buscar esses dados, como que vocês trabalham esses dados. E eu preparei uma mega historinha legal no final para contar uma história de um empreendedor e que ele tem que tomar uma decisão. E essa decisão baseada, com o público-alvo e a outra sem ter considerado um público-alvo. E é fantástico entender o quanto as pessoas, principalmente nesse momento de Covid, erraram com várias coisas por não saber exatamente quem era o público-alvo, atiraram para qualquer lugar. E assim, gente, não tira o mérito, tá? De ter tentado várias coisas. Mas se você conhece muito bem teu público-alvo, você sabe até onde pode ir, sabe quanto desconto pode dar, sabe qual é a margem que você pode trabalhar, o quanto você pode explorar o teu trabalho. Se você não conhece o público-alvo, você simplesmente cai na mesmice de fazer exatamente o que todos também acabaram fazendo, tá? Então eu vou falar para vocês aqui quais são os dados mais relevantes para a gente trabalhar. Eu vou abrir uma telinha para vocês. Quais são os dados, tá? Os dados que eu preciso ter. Primeiramente, eu preciso dos dados demográficos. O que são os dados demográficos? Qual é a idade, onde ele mora, qual é a composição familiar dele, a formação e o trabalho. Esses 5 pontos são muito importantes. Porque se eu sei que ele é uma pessoa que trabalha dentro da cidade, ele é um ritmo. Se ele é uma pessoa que sai da cidade, é outro ritmo. Depende da formação acadêmica do meu público, eu posso conversar com ele de forma diferente. Sabendo a idade dele, eu também consigo canalizar toda a minha atenção dentro dessa faixa etária que eu sei com mais certeza. A composição familiar. Se você sabe que é uma pessoa que ela é casada, ela está junta, ela tem filhos, a gente já sabe que ela vai ter menos tempo, ela vai precisar de mais facilidades para entregar o produto, ela vai precisar de coisas que otimizam o tempo dela. Então eu começo a desenvolver coisas para ela, produtos ou serviços, de acordo com a composição familiar dela. A gente sabe que uma pessoa solteira, que mora sozinha, ela tem muito mais, deveria ter pelo menos, tempo para poder sair, para poder fazer um curso, para poder ir numa loja, para poder prestar um serviço. Seria uma coisa muito mais fácil do que alguém que já tem uma família mais estruturada. Dá para entender, né? Esse processo. A segunda coisa que a gente precisa saber, os dados demográficos, eu acho que eles são super básicos, eu acho que todas as marcas já provavelmente têm isso de alguma forma organizado. E a segunda forma são a lista de interesse e comportamento. O que eles fazem além disso, né? Então, o que é isso? Onde que eles recebem informação, se eles gostam de ver mais televisão, Netflix, eles ouvem podcast, ou eles veem nas mídias sociais, ou eles seguem um perfil, ou eles são influenciados por quem que são os influenciadores que eles seguem. Isso é muito importante saber. O que eles estão olhando na internet, o que eles estão assim atentos, porque eu também preciso estar atento. Vou contar um caso aqui que quantas vezes eu chego dentro de uma loja, e aí não importa o setor, eu quero sempre conversar com o vendedor, sabe? E aí, às vezes, eu chego lá falando de uma série, falando de algo que eu vi na internet, e tá todo mundo muito por fora. E eu sou muito o público-alvo daquela loja, ela tinha que saber conversar comigo, ela tinha que entender um pouco das coisas, sabe? Então é isso, é esse passo a mais que a gente dá através de interesse e comportamento.
Principalmente a frequência de compra dele é uma coisa importante que faz parte do comportamento. Então, quantas vezes ele compra contigo? É uma vez por ano? É 3 vezes por ano? É toda semana? Qual é essa taxa de compra que ele tem contigo? Quais são os desafios que ele enfrenta no dia a dia? Ele não tem muito tempo, ele tem muito tempo, ele tem mais habilidade com tecnologia, ele não tem habilidade com tecnologia, é pessoa que tem carro e consegue vir até aqui, não, é pessoa que eu tenho que entregar via delivery. Qual é o comportamento dela? Isso faz muito importante, é muito importante. Que tipo de conteúdo ele gosta, se ele é ligado com alguma causa social, como que ele prefere fazer as compras, se é um cliente que já está super antenado, já prefere fazer isso tudo online, se é um cliente que gosta de comprar no físico, se é um cliente que gosta de ir no físico, mas comprar online, ou é a pessoa que gosta de pesquisar tudo no online e vai pesquisar e vai acabar comprando no físico. Então eu preciso saber disso para quando eu montar as estratégias eu estar com isso muito, muito, muito organizado, tá? Então, assim, eu falei de vários desses dados e eu acho que é aqui que a maioria dos alunos, assim, que eu percebo, eles têm uma dificuldade de virar a chave, é aqui. Eles sabem que precisam desses dados, mas eles não sabem como pegar esses dados, como capturar e como trabalhar eles, né? Então, eu vou levar aqui para vocês onde coletar esses dados. Primeiramente, sistema. É o básico. Aliás, todas as empresas têm sistema, que é o cadastro do cliente. Lá você já tem idade, você já tem, o básico você já tem. Idade, gênero, cidade onde mora e a frequência de compra você já consegue tirar pelo CRM. Isso que vários sistemas já traz vários outros itens como e-mail, como o perfil das mídias sociais, o WhatsApp, então você já consegue uma coleta de dados por aí. Depois o perfil de comprador, que é aquele perfil que você consegue analisar a das pessoas físicas que falam com a tua marca, tá? Que vão no teu lugar físico. Mais ou menos você consegue entender que público que é, mais ou menos em que faixa etária, mais ou menos em que bairro mora, mais ou menos em que cidade mora. Você já tem esses dados ali porque você tem contato direto. Se você não tem contato direto, porque são seus vendedores que têm, você precisa falar com eles para capturar esses dados, tá, gente? Vocês precisam ter esses dados nas mãos. Pessoal, assim, perguntas, vocês podem mandar aqui nessa interrogaçãozinha que eu tenho aqui embaixo, que depois eu vou abrir e vou querer conversar com todos vocês, tá? E aí, as mídias sociais também é uma fonte de dados para eu poder trabalhar, tá? Então, por exemplo, o Instagram, você vai lá nas informações, público, e ele já te diz qual é o horário que o teu público está online, ele diz de que cidade são os teus seguidores, ele diz a idade dos teus seguidores e o gênero. Então são 4 pontos bem importantes ali. Tanto o Instagram, quanto o Pinterest, quanto o Facebook, como o Twitter, como o LinkedIn, todos eles têm os insights, todos eles te dão esses dados para você trabalhar muito bem. Inclusive o Facebook, se vocês quiserem mais para frente eu posso fazer uma live só sobre isso. Existe uma ferramenta de informação de público do Facebook, né, que é o Audience Insights, que ele consegue traçar, ele faz uma análise dos teus seguidores, o que eles também seguem. É uma coisa muito importante e bem legal para trabalhar, tá? Então tem todos os insights das mídias sociais, o perfil da pessoa que entra em contato contigo aqui, você tem todos os dados no sistema ali com o teu CRM. E aí agora são passos que a gente pode avançar e se dá super bem com isso, tá? Primeiro como é que é a vida dos teus seguidores dentro das mídias sociais? E aí eu vejo que muita marca aqui erra, que é o quê? Eu devo prestar atenção no meu seguidor, eu preciso abrir o perfil deles e olhar, e ver onde é que eles estão indo, eles estão dando check-in aonde nos finais de semana? Qual é o bar novo, qual é o restaurante novo, qual é o café novo, qual é a trilha nova, qual é a cachoeira nova, qual é a praia nova, qual é o mood do dia que está todo mundo indo, qual é o cachorrinho da vez, qual é o gatinho da vez, qual é o vasinho da vez, qual é o prato que está todo mundo fazendo, qual é o bolo que está todo mundo assando, qual é o livro que todo mundo está lendo. Eu preciso abrir o perfil do meu seguidor, tá? E a forma mais fácil de fazer isso é eu pegar os posts que eu tenho, os 10, os 15 últimos posts, abrir quem curtiu.
abrir quem curtiu os meus posts e olhar essas pessoas, que essa já tem chance de ser mais próximo do meu público-alvo. E vai fazendo anotações. Ó, fulana andou indo lá em tal lugar, fulano tá indo sempre para o trabalho, fulano é representante, fulano é estilista. E vocês vão começando a montar esse painel sem ninguém te dar esse dado, você mesmo consegue pesquisar. Então esse é o passo 1. Dentro das mídias sociais, olhar para dentro, olhar para os meus posts e começar a fazer essa montagem de público-alvo. O próximo passo é eu ir de frente no concorrente, olhar de frente quem vende produto igual ao meu e vai lá nos posts dele e abre cada post e vê quem está curtindo. Não é para ir seguir, tá, gente? Não é para fazer esse rolê, não. Vai lá e olha, vê como que eles estão comentando, vê o que eles estão engajando, vê que tipo de post no concorrente a galera mais curte. E aí abre essas curtidas e vê quem são, onde vão, como que estão fazendo, o que está acontecendo de diferente. Vocês precisam ter essa análise de concorrência dentro das mídias sociais para poder montar teu público-alvo de uma forma mais assertiva, tá? Precisa. Além disso, além das análises de perfil e análise comportamental, é possível a gente fazer pesquisas mesmo, mandar por e-mail marketing ou abrir uma aba do site, ou se vocês têm a possibilidade do arraste para cima no Instagram, dá para botar um link de um formulário ali para as pessoas preencherem. E aí uma ferramenta excelente para fazer isso é o Google Forms. Eu vou colocar aqui nos comentários para vocês o nome da ferramenta. Google Forms. É de graça. O próprio Google tem isso para vocês. E vocês conseguem usar o Google Forms para fazer uma pesquisa. Eu vou usar muito aqui, como a historinha que eu vou contar é de uma hamburgueria, eu vou aproveitar para falar de uma professora minha que ensinou uma dica muito legal, que ela fez o seguinte, ela sorteou um drink, o drink mais bombado, para quem respondesse 3 perguntas nesse Google Forms, desse bar, e que deixasse uma pergunta em branco assim de sugestão. E aí descobriram, né, que o bar não abria domingo, esse bar não abria nos domingos, e a sugestão da grande maioria foi que o bar abrisse domingo. Então, através de uma pesquisa simples, do sorteio de um drink que custou R$25, aliás, o custo a gente sabe que é muito menor, mas um valor de R$25, esse bar pôde ficar sabendo que se ela abrisse os domingos ela podia faturar mais. Então ela se reorganizou, começou a abrir domingo, e aí domingo acabou virando um faturamento muito melhor do que segunda e terça. E aí então ele excluiu segunda e terça. Então é um case muito bom, você fazer pesquisa de público e para eles falarem contigo, para entender horário, produto, desenvolvimento de produto, coisas que você pode fazer para ele, né? E aí em troca você dá alguma coisa. Também é possível fazer uma pesquisa nos atendimentos. Quem que atende as tuas mídias sociais, teus canais de atendimento? Por exemplo, quem é o perfil das pessoas que te chamam no chat do teu site? Qual é o perfil das pessoas que te chamam no WhatsApp? Qual é o perfil das pessoas que te chamam no direct, que te mandam um e-mail, que te chamam no Messenger? Então, através do atendimento, você também consegue fazer muito público-alvo, montagem de público-alvo. Gente, eu acho que só aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fontes gratuitas, você não paga por nenhuma delas, para coletar dados de público-alvo. E aqui você vai descobrir muita coisa, sabendo se o público é mais masculino ou mais feminino, se esse público tem muito tempo, menos tempo, se esse público gosta de comprar contigo de que forma. Você consegue pesquisar todas essas pessoas e entender qual é o perfil delas para gerar melhor conteúdo, geração de produto, desenvolvimento de preço, treinamento de equipe, tudo isso vai te ajudar tendo um público-alvo bem definido. Fora a parte estratégica, que é o que a gente vai conversar agora, tá? Se eu tenho a parte estratégica bem feita, isso acaba ficando incrível. Gente, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí para mim. Vai ajudar bastante no final para a gente trocar uma ideia. Eu, na real, queria muito desmistificar esse negócio de público-alvo, porque às vezes as pessoas viajam muito na maionese. Desculpa, eu falo palavrão sempre, tá? Mas viajam muito na maionese de que público-alvo é aquilo que eu tô querendo. Isso não é público-alvo, isso se chama PIC, perfil ideal de cliente. Aquele que eu gostaria que entrasse no meu estabelecimento, tá?
Aqui a gente está falando daquele que entra, daquele que está aqui, daquele que já me segue, daquele que já consome meus conteúdos, já compra os meus produtos, e aí eu pensar nele, em desenvolver coisas para esse cara que já está aqui, para essas pessoas que já estão aqui dentro do meu perfil, tá? Então a historinha é o seguinte, a historinha eu inventei, tá, gente? É uma historinha que eu acho que vale muito a pena a gente pensar. Então, o caso é o seguinte, eu dei um nome pro cara aqui, ele se chama João. Veja bem, um nome bem diferenciado. E o João, ele quer abrir uma hamburgueria. Por que ele quer abrir? Porque ele sempre faz uns hambúrgueres em casa, ele sempre cria uns molhos diferentes, e ele criou um molho de pimenta com frutas vermelhas, que é a especialidade deles. E toda vez que os amigos deles vão na casa dele, eles pedem. E ele começou a fazer por demanda em casa, viu que a galera gostou, e aí então ele resolve criar um bar, né? Ele pensa em abrir esse restaurante. Para criar esse restaurante, né? Já que ele está fazendo tudo mais artesanal, esse molho é mais artesanal, isso exige um custo, exige estudo, ele é um público diferenciado que vai querer comprar esse hambúrguer, porque ele vai ficar mais caro, por conta do custo ele vai ficar mais caro, ele não pode ficar mais barato, tá? Então ele abre, e os lanches dele ficam na faixa de R$40, tá? Depois de um tempo, o João resolveu pesquisar, então, os clientes dele. Gente, tô com uma colinha aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo, para mim não me perder. Depois de um tempo, então, o João pesquisou os clientes dele. E ele percebeu, falando com eles, e fazendo essa pesquisa que eu falei aqui com vocês, ele percebe que é um público que adora viajar, é um público que adora se aventurar na cozinha, gosta de cozinhar, é um público que entende o processo da criação desse molho dele. Viu também que eles gostam de cafés especiais, gostam de ir em shows. E quando estão no bar dele, geralmente eles gostam de pedir um vinho, gostam de pedir uma cerveja artesanal. Então aí tem muito valor agregado. Então a gente está falando de um hambúrguer artesanal, com cerveja artesanal, com vinho, com coisas boas, para um público-alvo super selecionado. João, então, percebe que ele sofre muito porque, no geral, as pessoas reclamam que seu lanche é caro, outros não gostam do principal, que é o molho vermelho que ele está fazendo, e ele sofre também que ele olha para o concorrente e esse concorrente está sempre cheio. E é aqui que a gente para a gente pensar um estudo de caso, tá? Então, vocês entenderam, né? O produto principal dele é um molho de pimentas com frutas vermelhas, é artesanal, demora, o custo disso é mais alto, ele tem que vender a R$40, porém o público que está vindo é um público que gosta de viajar, que gosta de um café especial, que curte um vinho, que gosta de cerveja artesanal, o que acaba agregando muito no valor da venda dele. Então tem menos clientes e faturamento bom. Em cash é um valor alto que ele acaba construindo. Mas ele quer crescer. Ele quer pausa. Voltou? Tá tudo bem aí, pessoal? É que apareceu uma mensagem aqui pra mim da conexão. Deixa eu trocar aqui. Então é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Ele, entendendo exatamente o público-alvo dele, é um painel 1. Ele quer crescer. Se ele entende muito bem o público-alvo dele, como que ele vai pra frente? E o painel 2 se ele não entende muito bem o público-alvo dele, o que ele faz e o que ele pode dar errado, tá? Então aqui, painel 1, tendo definição do público, ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Então, conhecendo muito bem o público, além dele tentar inovar, ele transforma alguns itens do menu dele como aquele prato tradicional. Sabe, toda cidade tem? Como aqui a gente vai, quem é de Brusque, por exemplo, adora, vai comer um churrasco no Palosque, vai comer um bolinho de carne no Beto, é assim que vai funcionando, é o pãozinho francês do Acre. Transforma em algo tradicional. Você vai naquele estabelecimento porque você vai chegar lá e vai ter aquele produto sempre bem feito, não muda, ele está sempre ótimo, a gente adora ir lá por causa disso. Então ele transforma esse molho de frutas vermelhas nisso, naquele prato tradicional dele, é esse hambúrguer que tem esse molho de pimenta com frutas vermelhas.
Tudo bem até aí, pessoal? E aí ele pensa assim, então por que não eu fazer parcerias? Ele faz parceria com cervejarias artesanais que tem aqui na cidade, que pode mudar a carta de cerveja, que pode fazer uma degustação de cerveja, que pode trabalhar um preço especial para ele, que pode criar um evento aqui de cerveja para ele, porque ele sabe o que o público dele gosta. Também ele pode chamar as vinícolas da região e montar uma carta de vinhos especializada para ele. E ele cria e acaba dando um pouco certo. Só que quando ele olha o vizinho ainda tem mais gente que o dele, né? E aí ele faz uma pequena pesquisa e descobre que alguns ajustes, pouquinhos ajustes, já ajudaria ele. Que é, às vezes, uma pessoa, né? Um casal que vai comer, um gosta de um ponto da carne, outro gosta de outro. Um gosta da cerveja Pilsen, outro gosta do Weizen. E aí, então ele faz pequenos ajustes para atender um pouquinho só da diferença desse público. E aí, então, com esses ajustes, ele consegue sim aumentar o faturamento, as pessoas começam a ficar fixas. Vocês entendem isso? Ele vira um estabelecimento tradicional. Para mim é igual a calça preta da Zara, eu só vou lá por causa dessa calça preta. É igual ao Big Mac, a gente só vai no Mac para pegar o Big Mac. É igual o bolinho de carne aqui do Dambelli, aqui de Brusque. Então você vai lá por causa desse bolinho de carne. Então é isso. É um produto que ele transformou em tradicional. As pessoas vão lá por causa desse prato, porém não é uma frequência muito alta. Mas ele conseguiu aumentar o faturamento pensando no público-alvo e nas estratégias. Tudo certo assim, pessoal? Então imagine assim, na época do Covid, se ele tem essa atitude aqui, quando as pessoas querem um hambúrguer muito bom, vão lembrar do João, da hamburgueria do João, e vão pedir um delivery da hamburgueria do João. Não importa o preço. Vocês entendem? Esse público, apesar de que, claro, o preço importa, mas ele está disposto a pagar por algo de qualidade, que ele sempre come, que é muito gostoso, ele gosta desse ambiente, ele gosta de tudo e ele pode servir por delivery para essas pessoas, tá? E quando eu não tenho público-alvo? O que acontece quando eu não tenho público-alvo definido? Significa que é o seguinte, ele vai escutar as pessoas. E ouvir as pessoas é o maior erro de qualquer ser humano. Ouvir todo mundo, ouvir todas as coisas. Então ele começa a pensar que talvez é o molho de pimenta dele que não faz estar sempre com a casa cheia igual do vizinho. Que a carne dele é muito alta, tinha que ser uma carne mais baixa. Que ele tem que mudar a batatinha, que ele tem que botar uma batatinha mais barata, que ele precisa baratear o custo, então ele vai diminuir a carne, vai diminuir a batata, não vai ter mais esses molhos. E aí, quando ele começa a ouvir todo mundo, porque a carne tem que estar sem, um ponto só, é um ponto seco, com um pouco a batata não pode mais ser uma batata artesanal, tem que ser aquela batata já com aquele desenho de sempre. Ele vai ouvindo as pessoas, ele vai se moldando. O fato dele se moldar esse público é que esse público ele não é um público fiel. Ele não é um público que gosta dele. Ele é um público que está adaptando o negócio dele para o gosto dela. E aí o que acontece? De cara, você vai espantar aqueles clientes que eram fiéis de antes, porque as pessoas vão reclamar do vinho, não vai mais ter esse vinho caro, vai ter um vinho mais barato. As pessoas vão reclamar da cerveja artesanal, não vai mais ter essa cerveja artesanal, vai ter uma cerveja mais barata. As pessoas vão reclamar da carne, já vai ter outra carne. E aquele público que poderia ser fiel, que vinha por causa desse diferencial dele, não vem mais, saiu. E ao tentar agradar todo mundo, ele vira só mais um. E quando você vira só mais um, para esse público que não tem muita fidelidade com marca, qualquer real é um real. Então se ele baixa o lanche dele de 40 por 20, e esse público acha por R$19,90, ela vai preferir no R$19,90. Vocês entendem esse processo? Então, o que eu queria dizer para vocês aqui, que é, se o João seguisse essa linha sem saber, ele ainda pode cair em outras coisas, que é, mas a hamburgueria lá tá enchendo tanto porque ela tá patrocinando um monte de post no Facebook. Claro, se você patrocinar sem direcionamento, comida é comida, roupa é roupa, um porcelanato é um porcelanato, são coisas que todo mundo quer. Quando você patrocina, todo mundo vai aparecer no teu estabelecimento, mas não necessariamente ele é teu público-alvo. Você não falou exatamente com quem você deveria vir aqui e comprar, e fidelizar, e transformar a tua marca
numa marca tradicional, numa marca que vai perdurar pelos tempos. Uma marca que, quando aconteceu o problema do Covid, tudo bem, ela ia simplesmente se adaptar às novas versões e ia para frente. Não ia sair disparando preço a 50% de desconto e fechando porta e ia tentar achar outra alternativa. Quando você já conhece seu público-alvo, você sabe que ele não vai mudar amanhã. Dá para entender bem, né? Então, o que eu queria deixar muito claro que é o seguinte, é muito importante o público-alvo estar bem definido. E não é definido em si a palavra, é coletado. É eu olhar, é eu analisar, é eu ver quem está comprando comigo, é eu ver quem está curtindo os meus posts, eu ver quem são meus seguidores, é eu conversar com os vendedores para saber quem está comprando aqui com a minha marca, é eu buscar essas informações e eu tentar adaptar a minha empresa a elas, adaptar o meu trabalho a elas. Se eu precisar de um balde de tinta de um material de construção e esse material de construção entende que eu tenho família, eu tenho um cachorro, tenho família, eu trabalho 12 horas por dia, ele sabe que eu não tenho tempo, seria ridículo se esse material de construção fechasse às 6 horas da tarde e eu não posso lá num horário flexível, ou que ele não faça uma entrega na minha casa. Dá para entender? Fazendo um comparativo aqui com qualquer outro tipo de negócio? Então a gente consegue trabalhar isso muito bem, entendendo quem é o nosso público-alvo. Tem que ter, não dá para sair atirando, vi um negócio aqui, ai que fofinho, ai que bonitinho, vamos sair postando, vamos sair fazendo, porque atirar para todos os lados e tentar agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. E então, o que eu tinha para vocês, gente, era isso, além de um bônus que eu quero dar para todos aqui, a gente já vou abrir aqui as perguntas, quero dar um bônus para todos vocês que acompanharam a nossa live, aqui. Manda aqui no direct pra gente, Comunidade MB, a gente vai dar um desconto em todos os nossos cursos para vocês. Esses temas de público-alvo a gente trabalha muito bem no curso de mídias sociais, a gente já começa o curso de mídias sociais pensando em público-alvo, no curso de marketing de moda, no curso de Google Ads e de Facebook e Instagram Ads, e no curso de atendimento digital. Porque a gente entende que tudo que a gente está vendo na internet, que até às vezes irrita um pouco, é cheio de gente dando dica para conseguir um monte de seguidor, como fazer um monte de gente entrar na minha loja, como vender mais. E na verdade, são só números que não abrem caixa. Abrir caixa é entender teu público-alvo e trazer eles de forma correta. Melhor ter 10 pessoas que entram e compram, né, gente, do que ter 1000 que você gasta muito tempo de atendimento e aí não é nada de bom. Vou abrir as perguntas aqui, ver o que a galera tá com dúvidas. Lolita está perguntando, como utilizar para benefício olhando as postagens da concorrência? Lolita, isso é essencial, tá? Isso em todos os meus cursos eu falo. Você olha e vê o que eles engajam mais. Essa é a primeira coisa. O que o público da concorrência já está gostando, porque eu preciso sair na frente. Eu não posso fazer abaixo, eu tenho que fazer acima e nunca igual. Mas a ideia é você ir lá, abrir o post, ver quem está comentando e ver quem está curtindo e olhar o estilo de vida dessas pessoas e ver o que você pode aprender. De que lugar eles estão indo, onde que eles estão comendo, qual é o prato do momento, qual é a sensação, qual é o filtro, né, no Instagram que está todo mundo usando. Essas coisas que você vai prestar atenção lá na concorrência, tá? Deixa eu abrir mais aqui. Pessoal, as perguntas podem colocar... As perguntas vocês podem colocar aqui na caixinha de perguntas que eu consigo abrir, tá? A Lolita de novo. Quando a pessoa quer iniciar do zero, como é que faz? Aí, gente, não é esse trabalho aqui. Quando vai começar do zero, vocês vão trabalhar uma coisa chamada PIC, Perfil Ideal de Cliente, que é aquele perfil que vocês gostariam de atender. Vocês vão pesquisar sobre esse perfil de cliente na internet e tentar gerar conteúdo para ele. Mas você só vai acertando à medida que a marca vai fazendo coisas, vai entendendo sobre o público-alvo dela, tá? Testando e aprendendo. Babizinha, como fazer? Eu não entendi. Quer mandar mais aqui para mim, para eu entender melhor a pergunta? Deixa eu abrir mais uma aqui. Qual dica você deixaria para o lojista iniciante que vão competir com lojas virtuais? Cara, a loja virtual é muito legal. Você, primeiramente,
e você chamar é concorrência, tá? Ir no site dos concorrentes, chamar no chat, ver o atendimento deles, ver como eles falam, chamar nas mídias sociais, ver como eles falam, olhar as mídias sociais, olhar o site, olhar tudo que eles têm de estratégia para você tentar fazer diferente deles, tá? Tem muito e-commerce hoje e também tem muita ferramenta que você faz estudo de ferramentas. Inclusive, no nosso curso de e-commerce, a gente traz todas as ferramentas para isso. Tanto o Google Trends, como SimilarWeb, para te entender o que os concorrentes estão fazendo, talvez. Então, antes de abrir, é bom entender como que está o mercado. E para te entender como está o mercado, eu recomendo muito um curso, porque é um assunto e-commerce em si, assunto mega extenso, mega mais profissional, tá? Vamos ver aqui. William. Você teria uma dica para DJs nesse momento? William, eu tenho alguns alunos aqui que são DJ, o meu sócio aqui também é DJ. Eu não tenho dicas assim de como vocês vão trabalhar, né, nesse momento. Infelizmente eu estou bem por fora desse trabalho. Inclusive eu estava querendo muito ir para um festival que vai ter de drive-in em Floripa. E eu não sei se ele realmente vai acontecer. Mas o que eu penso? Você precisa ser visto, né? Quem nesse momento está em possibilidade de trabalhar, ele precisa ser visto, né? Faz live, faz post, aparece, vai no perfil das pessoas, interage com marcas, faz parceria, tenta achar, faz live, sabe? Às vezes com outras empresas. As empresas, tem muita empresa hoje contratando gente para fazer live dentro do perfil delas. Então, algumas dicas que eu posso dar são essas. Eu não tenho muita coisa, tá, William? Porque infelizmente não é o meu rolê ser DJ. Mas é mais a visibilidade. Você precisa trazer visibilidade para a tua marca. Eu acho que eu respondi todos aqui. Se mais alguma pergunta, pessoal, que vocês querem que eu responda. Deixa eu abrir aqui. Acho que apareceu uma pergunta. Caroline. Sou agência de viagens. Tens alguma dica ou algum curso que eu poderia focar mais? Então, para agências de viagens, que é um tema que eu gosto muito, vivo no YouTube procurando sobre. Falando em público-alvo, também você deve ter um nicho teu, né? Porque você vai bater sempre de frente com o CVC, com as grandes que atendem todas as pessoas. Você também precisa ter o teu nicho. Que tipo de cliente faz? Quem seria o teu perfil ideal de cliente? Faz essa pesquisa nos teus concorrentes também para te tentar trazer o máximo de proximidade com o teu consumidor final, que é quem é aquele que você quer mesmo nesse momento. E, de novo, é o mesmo caso do William. Não tem lugar para viajar nesse momento, o ideal agora é a gente ser visto, se mostrar presente, fazer lives, ir atrás, fazer parceria com empresas. Nem que para isso se trabalhe várias coisas de graça, mas daqui a pouco vai sair, daqui a pouco você vai ser lembrado, tá? Assim que tudo terminar, as pessoas vão correr atrás de tudo isso. Acho que eu consegui responder, né, Caroline? Acho que era isso que a gente tinha. Então, meus amigos, adorei estar aqui com vocês. Eu achei que era um tema super pertinente. Algo que as pessoas às vezes explicam muito superficial. Eu queria realmente que vocês entendessem que está na mão de vocês. Vocês têm onde buscar os dados, não precisa de uma ferramenta cara, não precisa de ninguém, de uma estrutura incrível. É ir lá, olhar, analisar e fazer suas anotações e ver, nossa, que legal, estão falando disso aqui. E aí eu também falo disso aqui, né? E aqui eu sempre falo em todos os meus cursos. Se tem uma coisa que eu sei desde que eu abri a MB qual é o supermercado que o meu seguidor vai, qual é o café que ele está indo, qual é a praia, qual é a viagem que ele está fazendo, onde que ele está comprando, que tipo de filtro, que tipo de reunião em casa, o que tem na mesa, né? O que tem na mesa posta, o que tem nas crianças, que roupa estão vestindo. Eu olho tudo, eu observo muito isso. E observando isso, eu melhoro totalmente o meu produto entendendo essas pessoas, tá? Eu acho que tem mais 2 perguntas. Eu já vou encerrar. Ótimo, obrigado. Eu pensei nisso, mas a gente trabalha com diversas pessoas. Beleza. Quando vocês trabalham com diversas pessoas, tá, gente? Tenham cuidado. Se você tem muita persona, a chance de você se perder é muito grande, tá? Então é legal ter esse público-alvo, assim, entre tal e tal, sabe? Entre tal e tal idade, permeio entre o gênero tal e tal, mas criar produto para clientes específicos, né? Tem um esquema de viagem para adolescente, e aí você troca a tua comunicação toda para esse público.
tem uma viagem mais focada num público 60+. Já troca a comunicação para esse público. Eu tenho público A, B e C. Também você vai ter que criar essas comunicações. Você vai desenhar teus produtos e ver que tipo de público precisa para elas. E aí você vai pesquisar na concorrência o que você pode fazer por ela. Gente, muito obrigado. Mandem aí, comunidade MB, no direct. Quem quiser um descontinho para fazer nossos cursos. Vocês viram que a gente está com 10 cursos online. Espero vocês aqui. Muito obrigado. Valeu!